pessoal, quero convidar vocês a conhecer a minha nova série Areola Arte, que eu estou fazendo com muito carinho para vocês que querem ingressar na área da micropigmentação paramédica ou para você que tem o interesse de fazer o procedimento. Vai ser um conteúdo de um bate-papo leve, interativo e com bastante interação, dúvidas que a gente pode ter do procedimento ou da técnica em si para quem está querendo aprender. Então, vai ser um bate-papo bem introdutório hoje. Vou começar falando sobre o desenho. Raquel, eu quero ingressar na área da micropigmentação paramédica, eu quero muito saber fazer, mas eu não tenho aptidão, não sei de maneira alguma fazer nenhum desenho, quanto mais artístico. Então, eu tô aqui para te dizer que você não precisa ter esse dom, que ele não é nato, ele é adquirido, ele deve, com a sua excelência, com a sua dedicação, com a sua prática, ele aos poucos ele vai sendo adquirido. O que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente vai ter a base da teoria do desenho, de como ele se forma. Aí, então, com essas diretrizes de luz e sombra, as técnicas do lápis, da mão, você vai criando esse desenho de forma geométrica, primeiramente. Depois, você vai desenvolvendo da melhor forma que você vai observar, que é melhor para você fazer o seu desenho. Eu falo que a gente não tem que ter nunca uma regrinha tão exata, porque senão ele não é artístico, ele não é natural. E nada que é perfeito, ele é perfeito de fato. A gente não tem nada natural que ele seja tão perfeito. A simetria, nós somos assimétricos. Por exemplo, a areola, nenhuma areola é totalmente perfeita, totalmente simétrica. As pacientes que procuram, né, esse procedimento em si, para vocês profissionais ou você, paciente que está procurando esse procedimento, temos consciência que nós não temos essa perfeição nem quando nascemos. Então, esse procedimento ele vai proporcionar para a pessoa que está procurando a naturalidade. E a naturalidade, ela tem imperfeição. Então, basicamente, a gente não vai procurar ter tudo perfeitamente em técnica e cor, mas sim você tem que ter esse padrão, né, da sua didática. Então, no curso, por exemplo, eu ensino bastante como você vai começar a introduzir esse desenho. É necessário começar com uma régua? É super necessário. Você vai ter as diretrizes aqui para saber ter as medidas corretas, aonde começar, qual a forma melhor de manusear a pressão da sua mão para obter a luz e sombra correta. Pode começar com um lápis normal mesmo, ó, com esse que tá preto e branco. Aí sim você vai desenvolvendo com os lápis coloridos e vai criando cores. Depois você pensa nas texturas, que é o que faz ter o realismo, por exemplo, da areola, que são as veias, as glândulas de Montgomery e aquelas ruguinhas que nós temos, né? Isso vai fazer a diferença e acaba sendo sua assinatura também como profissional. Exemplo, se a paciente já tem uma areola e teve só uma comprometida, você tem onde se espelhar. Se você não tem, você tem onde criar. E ela sabe que você não vai criar perfeitamente como era, desde quando ela nasceu. Mas pode ter certeza que a pessoa vai estar extremamente satisfeita de olhar no espelho e ver novamente, né? O desenho, com aquela autoestima, confiança, de se reencontrar, de ver o seio novamente formado. Então, basicamente, quando a gente começa a treinar, você não pode procurar ter 100% de precisão no seu primeiro desenho. Você tem que procurar ter o fundamento, né, a excelência de ter a prática, exercer realmente o seu melhor de cada detalhe. Aqui a gente está falando de detalhe, basicamente. Então, quando eu falo de ser minucioso, não de ser perfeito, mas sim prestar atenção onde exatamente você está colocando aquele traço, aquela luz, aquela sombra. Tudo isso faz sentido num desenho realista. E quando a gente vai precisar das ferramentas, não são muitas. Você não precisa de vários lápis, de lápis especiais profissionais para fazer desenhar. Um lápis HB ou um simples, esse daqui ele não tem nenhum número específico. Mas se eu fizer 4 dimensões dele, eu vou ter uma cor clara, uma cor média, uma cor escura e uma muito escura com o mesmo lápis. Eu vou conseguir fazer qualquer tipo de desenho realista com apenas um lápis. E assim, são dicas básicas, né, que a gente dá no desenho. Quando você realmente começa a executar, você vê o quanto isso é fácil.
Então, como eu falei no início, a pessoa que tem essa insegurança de não saber ter a simetria, de não saber executar, ela começa a desenvolver algo que ela nem sabia que existia dentro dela mesmo e o quanto ela é capaz de fazer além do que ela imagina. Então eu te convido a assistir ao novo episódio, que eu vou fazer mais introduções, mais técnicas, mais profundas nessa área. E aí você também pode deixar qualquer dúvida aqui para a gente discutir um pouco mais sobre esse bate-papo aqui no nosso canal. Obrigada pela sua presença e pela sua atenção. Um beijo!